E aí, México? Tudo bom, Carla? Beleza? Igreja, nós estamos na reta final de mais um ano. Voou, né? E aí, Clodu? Conseguiu escapar hoje do trabalho? Glória a Deus. Estamos na reta final de mais um ano, um calendário encerrando. Você já está indo no supermercado pegar um novo calendário 2026 para colocar na geladeira da sua casa, na sua mesa de trabalho, porque o ano voou. Meu Deus, todo ano a gente fala isso, mas esse ano foi recorde, né? Não estou acompanhando direito não, mas parece que não está sendo 24 horas exatas, não, os dias. Se o cara parar para contar, está voando, cara. E o ano já está acabando. E em breve um novo ano, um novo calendário se inicia em nossas vidas, em nossas histórias, novas experiências. E o resultado daquilo que você semeou nesse tempo vai começar a aparecer como frutos a partir da nova estação, a partir do ano que vem, a partir da virada do calendário. E aí é algo que você tem que começar a pensar e avaliar. Será que aquilo que você semeou na estação passada, em 2025, vai começar a colher em 2026? Foi algo bom ou algo ruim? É algo que tem te deixado feliz, ansioso e louco para chegar aos frutos dessas sementes? Ou é algo que te preocupa? Fala, meu Deus, era melhor que segurasse um pouquinho mais o tempo, porque eu não quero colher os frutos dessas sementes que não eram tão boas e eu acabei semeando. Como é que você está para a nova estação? Como é que você está para esse novo tempo? Como é que você está para aquilo que vai começar? Família amada, em mudanças de estações e estágios em nossas vidas, Deus sempre encontrará uma maneira de trazer à memória e revivermos situações que já se passaram no passado, para que sirvam de incentivo para continuarmos a fazer aquilo que é certo, aquilo que nós fizemos no passado. Deus vai trazer à memória para que possamos continuar a realizarmos no futuro, numa nova estação. Mas também Deus vai trazer à memória aquilo que fizemos e que não foi correto, aquilo que fizemos e que não é legal que continuemos a fazer na nossa vida, para que a gente não continue a cometer os mesmos erros no próximo verão. É como se Deus te colocasse numa sala de cinema e começasse a projetar ali só para você. Imagina naquela sala VIP lá do Manaíra Shopping, confortável, teus comes e bebes ali com você, e Deus começa a rodar só para você naquela sala de cinema a tua vida, a tua história, começa a projetar ali os teus momentos que se passaram nessa última estação, e ali começar a fazer alguns ajustes daquilo que você precisa corrigir, ou te elogiar por aquilo que você fez de maneira correta. E ainda mais, esses momentos são fundamentais em nossas vidas, pois são em momentos assim que Deus traz à memória situações que vivemos e que servirão de ânimo na nova estação. Deus vai trazer à memória aquilo que vai muitas vezes servir de combustível para enfrentarmos momentos difíceis que possam vir numa próxima estação. Tem uma lenda árabe, onde dois amigos viajavam pelo deserto, e num determinado momento da viagem eles começaram a brigar, começaram a discutir. E um amigo ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje meu melhor amigo me bateu no rosto. E eles seguiram viagem, chegaram a um oásis no meio do deserto. Quem não sabe o que é oásis é encontrar tipo um lago, encontrar água, encontrar vida no meio do deserto. E ali eles começam a aproveitar aquele oásis no meio do deserto. E aquele mesmo amigo que escreveu na areia, que tinha apanhado do seu amigo no rosto, ele começa a escrever numa pedra com estilete: hoje o meu melhor amigo salvou minha vida quando achou esse oásis para a gente em meio ao deserto. Irritado, o amigo perguntou: por que depois que eu te bati você escreveu na areia e agora te salvei e você está escrevendo na pedra? E aí o amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento, do perdão, onde a onda do mar vem e apaga. Porém, quando um amigo nos faz algo grandioso, devemos gravar isso na pedra da memória do nosso coração, onde vento nenhum pode apagar isso das nossas memórias. Amém? Um escritor irlandês escreveu mais ou menos a mesma coisa, lá no século XIX.
George Bernard Shaw diz assim: escreva seus momentos tristes na areia, escreva seus momentos bons na pedra. E é dessa maneira que a gente tem que levar a nossa vida, escrevendo os momentos ruins na areia, onde o vento, onde a areia mesmo, levada pelo vento, onde as ondas vão apagar aquelas memórias. E os momentos bons em pedra, para que nunca se apague da sua memória aqueles momentos bons. Mas infelizmente, na maioria das vezes, a gente faz o contrário. Os momentos bons, os bons testemunhos, aquilo que Deus fez na nossa vida, a gente acaba escrevendo na areia. Mas os momentos ruins, estão tudo lá, tatuado, com todas as forças, numa pedra, e a gente não consegue esquecer. Dos momentos de dificuldade, dos momentos difíceis. A gente esquece fácil aquilo que Deus fez por nós, ou algo que algum irmão, algum amigo fez por nós de bom. Mas as coisas ruins, a gente, para esquecer, é uma luta. Igreja, depois que Israel saiu do cativeiro do Egito e passaram 40 anos caminhando no deserto até a terra prometida, pouco antes de entrarem na terra de Canaã, a Israel prometida, Moisés passou a liderança desse povo para Josué. Vocês sabem que Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Estavam presos há 400 anos lá. E aí, quando vai entrar na terra prometida, Deus diz que Moisés não vai entrar, mas quem vai entrar e liderando o povo é Josué. Lá em Deuteronômio 32, nós encontramos o famoso Cântico de Moisés, que é o momento onde ele vai começar a passar o bastão da liderança de Moisés, antes de entrar na terra prometida, para Josué. Então ele começa a passar algumas orientações e Moisés começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez sobre o povo de Israel. Os momentos difíceis, os momentos bons, os milagres. E ali no Cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, Deus começa Deus, através de Moisés começa a passar o bastão para Josué. E nesse momento Moisés começa a fazer uma retrospectiva, como eu falei. Imagina Deus colocando você sentado numa poltrona de cinema e passando uma retrospectiva da sua história na tela. Era isso que Moisés estava fazendo com Josué. Falou: senta aqui, moleque. Moleque de 40 anos, né? Senta aqui, que eu quero te mostrar agora, quer dizer, 80 já, né? Quero te mostrar agora o que foi que a gente viveu até aqui. Você está assumindo um povo, você está assumindo uma responsabilidade de uma promessa de Deus de geração em geração, de gerações em gerações, que você vai ter a honra de entrar na terra prometida liderando esse povo. Mas antes, deixa eu te lembrar tudo que a gente passou até aqui, para que você não esqueça que quem fez tudo isso foi Deus. E principalmente para lembrarem que mesmo quando vocês estavam em momentos difíceis, mesmo que quando tudo parecia terminado, Deus estava com vocês o tempo todo. Deuteronômio 32, hoje eu vou estar usando a versão NLTH, tá, pessoal do Data Show. Deuteronômio 32, versículo 10, que é justamente esse cântico de Moisés, um trechinho que Moisés está falando para Josué. Diz assim, Deuteronômio 32, versículo 10. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu, como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar com as asas estendidas, os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Até aqui. Pode deixar o texto que a gente vai mergulhar um pouquinho mais nele. Moisés está mostrando aqui a Josué o cuidado de Deus com o seu povo. O cuidado de Deus com as nossas vidas. Mesmo quando o povo pecava, mesmo quando o povo se afastava, Deus o tempo todo cuidou do seu povo. E Moisés usa uma ilustração muito interessante no versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Então, ele usa o exemplo da águia, que ela faz os seus ninhos nos topos das montanhas, nos mais altos topos das montanhas, justamente para protegê-los do inimigo. Justamente como Deus faz conosco. Ele nos protege, Ele nos leva aos altos montes do Senhor,
para nos proteger do inimigo. Salmo 18:2 diz: pois o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre alta. Moisés começa a usar esse exemplo da águia, guardando seus filhos, os seus filhotes no ninho, protegendo num lugar alto, para usar o exemplo de Deus cuidando da gente. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Ali no ninho o filhote nasce, o filhote cresce, aprende a se alimentar, é alimentado pela mãe, mas chega um dia em que esse mesmo espaço, que é o abrigo, que é a proteção do filhote, se torna no seu limite, porque ele começa a crescer. E é aí que o processo começa na vida do filhote. E é aí onde a mãe vem e sacode o ninho, e balança o ninho. A estrutura é quebrada, o conforto é destruído, e o que parece cruel aos nossos olhos, na verdade é libertador para o filhote. Pode ser que ele não entenda isso durante o processo, mas depois ele vai entender isso na sua vida. E Moisés continua dizendo que a águia ensina seus filhotes a voar, empurrando eles lá do alto, lá do seu lugar seguro, lá do seu ninho, da proteção onde está lá em cima. Assim como nós estamos lá no alto, protegido pelo Senhor, mas em determinados momentos, quando o filhote precisa aprender a se virar, quando o filhote precisa aprender a crescer, quando o filhote precisa aprender a voar, a própria mãe o empurra do seu alto ninho, onde era a sua proteção, e agora não lhe cabe mais. O filhote despenca, a queda assusta, o medo grita, mas é na queda que o filhote imaturo descobre as suas asas. E quando ele tenta voar, ele se enrola, ele não vê resultados, ele se desespera. A mãe o observa do alto, não desiste em nenhum momento, está sempre por perto. E quando parece que vai morrer, a mãe mergulha, o alcança e toma sobre as suas asas e o leva novamente para o alto. Mas não deixa ele lá. Vai e solta ele novamente lá de cima. Porque o amor que protege é o mesmo que nos desafia. Amém, igreja? E Moisés ressalta ainda: é assim que Deus cuida do seu povo. Deus faz isso conosco. Deus faz isso comigo e com você. Ele destrói os nossos ninhos quando necessário. Ele destrói as nossas estruturas quando necessário. Ele move as nossas estruturas quando necessário. Ele permite quedas quando necessário. Mas não nos abandona. Ele está nos observando o tempo todo. Ele voa por perto o tempo todo. Ele nos ensina a bater as asas quando tudo parece cair nas nossas vidas. Há momentos em que Deus desmonta o que você chama de segurança. E faz isso por propósito, não de propósito. Amém? Ele sabe que o conforto pode matar o teu chamado. Que o aconchego pode atrofiar a tua fé. Que o mesmo ambiente que um dia te abençoou e te protegeu, agora pode limitar o teu crescimento. Então ele te empurra lá do alto, mas está o tempo todo por perto, mesmo que você não perceba. Salmo 91, 4. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Ele está o tempo todo conosco. Por mais que você não o veja, por mais que você não o perceba, ele vai te empurrar lá do alto, mas ele vai estar contigo o tempo todo. Você pensa que está caindo, mas está aprendendo a voar. A queda é um ensaio do voo. A dor é o treinamento da maturidade. Esse é o processo do amadurecimento da fé nas nossas vidas. Amém, igreja? E o interessante ainda é que Moisés, nesse mesmo texto de Deuteronômio 32, em seu cântico, passando o bastão para Josué, como eu falei, ele diz no verso 10: Deus os encontrou perdidos no deserto, como
numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Igreja amada, família que tanto amo, tudo que falamos até aqui, desse processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, espiritual, usando o exemplo, a ilustração da águia, que o próprio Moisés usou ensinando a Josué. Esses momentos de desafios, de crescimentos, de amadurecimento, muitas vezes a gente chama com um outro nome que a gente não percebe. A gente chama de deserto. E Moisés diz que Deus os encontrou perdidos no deserto. Coloca lá o versículo 10 novamente, por favor. Deuteronômio 32, 10. Deus os encontrou perdidos no deserto. E quantos de nós hoje não está exatamente assim? Perdidos no deserto. Para começarmos a entender o que é o deserto e o que Deus quer continuar a te ensinar nessa noite, a gente precisa mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Amém? Quem está afim? Amém. Deserto em hebraico é a palavra midbar. E a sua raiz de bar dá origem a palavras como falar, que é dabar, palavra, que é davar, e lugar de ordem, que é dabir. Então, a partir da palavra original hebraica, deserto, midbar, você vai tirar da sua raiz falar, você vai tirar da sua raiz palavra, e você vai tirar da sua raiz lugar de ordem. Guardem isso que vocês vão entender mais à frente. E vocês sabiam que na Bíblia tem um livro chamado No Deserto? Tem aí na tua Bíblia, No Deserto? Não tem? Vocês estão andando com que Bíblia aí, cara? No deserto, na verdade, quando a Bíblia original, as escrituras originais, lá no Egito, foram ser traduzidas para o grego, né, que é o que a gente chama de Septuaginta, 70 sábios, eles estavam traduzindo a Bíblia para o grego, eles mudaram o nome dos livros do Pentateuco, da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E no deserto é o livro de Números. Porque o que eles faziam no original? Eles, para dar um nome ao livro da Bíblia, eles pegavam na primeira frase, alguma palavra que estava ligado a todo o propósito daquele livro. Então, Números, na verdade, não é Números, é no deserto. É Bamidbar. É no deserto. Né? Porque quando você vai ler lá Números 1, versículo 1, ele vai falar que falou com Moisés no deserto. Então, Números não é Números, foi na tradução. Na verdade, Números, eles fizeram ali a contagem do povo de Israel naquele momento. Por isso que na tradução eles colocaram Números. Mas no original hebraico, na verdade, é no deserto. Se você for pegar os outros livros da Bíblia, do Pentateuco, os 5 primeiros livros, os nomes deles verdadeiros são Gênesis, é Bereshit, que é no princípio. Êxodo, seu nome é Shemô, que é nome. Né? Então, o Êxodo não é Êxodo, é nome. Gênesis não é Gênesis, é no princípio. Levítico é Vaikra, que é Ishamô. Números, Bamidbar, no deserto. E Deuteronômio, Debarim, que é palavras. Amém? Então você vê aí que tem no deserto na sua Bíblia. Amém, queridos? E é justamente no deserto, como no exemplo que Moisés usou, da águia que precisa ser sacudida no seu ninho, dos filhotes da águia que precisam ser empurradas lá do alto. Em alguns momentos Deus vai sacudir as nossas vidas. Em alguns momentos nós vamos enfrentar desertos nas nossas vidas, amém? Mas assim como o filhote da águia é largado pela própria mãe lá do alto do penhasco para aprender a voar, Deus nos permite enfrentarmos desertos para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos aprender mais dele, para que possamos ter mais intimidade com ele, porque o deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem, o deserto não é lugar de morte, de sonhos, de vidas, é lugar de propósito de Deus, amém, igreja? Então a gente vai ver agora alguns propósitos dos desertos que nós enfrentamos e que você pode estar enfrentando nesse momento e achando que na verdade o deserto é o fim da tua história e achando que tudo que você está passando é o fim da tua vida, quando na verdade é a zona de transição entre quem era você, um menino, onde quem era você distante de Deus
e uma pessoa agora direcionada pelo Senhor. Porque quando a gente fala em deserto, a primeira coisa que vem à mente é um lugar seco, sem água, cheio de areia, quente, longe de tudo, lugar de castigo, lugar de abandono. Mas esse lugar pode transformar a tua história e a tua vida se você entender onde você está. Amém? E principalmente, quem está com você. Se você, para mim, Israel quando a gente vai a Israel, uma das paisagens mais lindas é o deserto. O deserto é lindo. O deserto da Judéia, né, Ravi? É a coisa mais linda que existe no mundo. É lindo o deserto. Mas vamos lembrar o significado original do deserto. Vocês precisam guardar isso bem no coração de vocês. Midbar dá origem na sua raiz, no hebraico, a falar, palavra e lugar de ordem. Então esse primeiro lugar é o primeiro aprendizado que você vai ter quando você estiver no deserto, Dabá. Deus nos leva ao deserto para ouvirmos Ele falar conosco. Pega esse primeiro aprendizado. Deus muitas vezes vai permitir você passar, ou vai te levar ao deserto, para que você aprenda a ouvi-lo. Números 1, versículo 1, que dá o nome ao livro, no deserto. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, o dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto. Por isso, Números chama-se no deserto. Na tenda sagrada, ele diz. Então veja, que Deus falou com Moisés aonde? No deserto. Joel 2,14 diz: Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Deus estava se referindo a Israel. Ia levar para onde? Para o deserto, para ver se presta atenção naquilo que Deus está falando. Igreja, deserto é lugar de ouvirmos a Deus. É no deserto que a gente busca mais a Deus. É nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades que nós chamamos de deserto. É nesses momentos de provação, de aprendizado, que nós estávamos usando o exemplo da águia, onde Deus nos empurra do nosso ninho lá do alto, de proteção, onde a gente estava bem guardadinho, bonitinho, sem problema nenhum, e Ele nos empurra para o deserto. É nesse lugar onde a gente começa a buscar mais a Deus, infelizmente. É nesse lugar onde a gente começa a buscar mais a palavra, onde a gente começa a orar mais, onde a gente começa a jejuar mais. Deserto é lugar de silêncio, é lugar de solidão. É nesses momentos onde conseguimos ouvir a Deus, porque nada nos distrai. É nesse momento de deserto, é nesse momento quando você é empurrado lá de cima do seu ninho de proteção, onde você para de dar atenção ao Instagram, onde você para de dar atenção a outras vozes e busca apenas a voz de Deus. É você onde ouve a voz de Deus. Esse é um dos propósitos do deserto. Você fica buscando conselho em tudo que é loucura por aí pelo mundo, em pessoas que não têm base em Deus, em Jesus, e fica dando ouvidos a várias vozes, quando teria que estar escutando a voz do Senhor. Quando você chega a este estágio, cara, quando você não dá mais ouvidos ao Senhor, quando você dá ouvido a tudo, menos ao Senhor, é preciso que Ele te leve para o deserto. É preciso que Ele te empurre lá do ninho. É preciso você passar por um tempo onde você consiga ouvir apenas a voz de Deus. O deserto é lindo, mas é extremamente silencioso. A gente olha, o céu mais lindo que eu vi até hoje é no deserto de Israel. Não existem nuvens. É raro as nuvens passando. Quando a gente estava lá naquele período. E ali você olha para um lado, olha para o outro, você não tem mais nada. Você não tem seu amigo, sua amiga fofoqueira para estar contando as histórias para você e te desviando o foco. Você não tem quem se apoiar. Você não tem a quem buscar, a não ser Deus. Então, se você não está conseguindo ouvir a Deus, provavelmente você está ouvindo outras vozes. E se for preciso, por amor à sua vida, como aquela águia que empurra lá do alto, por amor à vida dos filhotes, que precisam aprender a voar, Ele vai te levar para o deserto para você aprender a ouvir a Deus. Talvez Deus esteja tentando falar com você há muito tempo, mas você tem sido teimoso, tem sido teimosa e prefere fazer do seu jeito. Prefere dar ouvidos a vozes
que te agradam. Prefere dar ouvidos a vozes que vão falar aquilo que você quer ouvir. Aquilo que massageia o teu ego. Quando a gente chega a esse estágio e ignora a voz de Deus, é preciso ir para o deserto. Ele mesmo vai te guiar até o deserto. Porque é no deserto onde a gente ouve a voz de Deus. Pode ver, apertou o dinheiro, está sem dinheiro, está com problema no casamento. Quando a bronca começa a pegar, a pessoa se tranca no quarto. Quando o bicho começa a pegar, a pessoa vem para o culto para tentar ouvir a voz de Deus. Quando as coisas começam a apertar, aí corre, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus falando, mas eu estou contigo o tempo todo. Você é quem não estava querendo ouvir. Não é que no deserto Deus fale mais com você. É que no deserto nós nos dispomos mais a ouvir a Deus. Porque a necessidade faz isso com a gente. Nos momentos de dificuldade, no momento de aperto, é onde a gente volta a buscar a Deus. Amém, igreja? Segundo, a gente falou que deserto significa, na sua raiz, dar origem à palavra, falar, que a gente viu agora, que é um dos motivos que Deus nos leva aos desertos das nossas vidas, a dificuldades, a momentos de aprendizado. E o segundo é palavra, davá. Deus nos leva ao deserto para nos alimentarmos da palavra dele. Amém? Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome, depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. No mundo em que vivemos, nos alimentamos de tantas porcarias que o mundo nos oferece, de tantos falsos profetas pela internet, de tantos falsos homens e mulheres de Deus que estão deturpando a palavra de Deus, como eu falei, falando aquilo que é para massagear o teu ego. Por isso, será necessário Deus nos levar algumas vezes para o deserto, para que possamos ser alimentados apenas pela sua palavra. Deus fala aqui, Deuteronômio, ele mesmo fala, cara, vocês me desobedeceram, mas eu precisei deixar vocês passarem fome. Eu deixei vocês passarem fome para que vocês lembrassem de que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra de Deus, de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Que vocês passassem fome, muitas vezes não é passar fome sem ter comida, é tendo comida, mas uma comida que não te alimenta, mas uma comida que não te nutre. Essas bobagens de internet, muitas vezes, essas bobagens que teólogos de 2 anos de convertido falam, que não tem marcas que carreguem para mostrar os testemunhos das suas vidas, que decoram palavras e letras, te alimentando com um alimento que não te sustenta, que não te nutre. E aí quando você está enfiado, comendo no lugar, comendo só porcaria, vive aí de refrigerante, de fast food, para você ver como é que é. Deus vai ter que te levar para o deserto, para você se alimentar do maná. E Deus fala, eles nem sabiam o que era maná. E o maná era o pão que caía do céu, era o alimento que caía do céu todos os dias, uma porção diária, durante 40 anos no deserto. Só servia para aquele dia, se guardasse, ia estragar. Era para eles aprenderem a depender de Deus, que no outro dia Deus ia mandar o alimento novamente. Nós precisamos nos alimentar daquilo que realmente nos sustenta, a palavra de Deus. Mas se você não estiver sustentando, se você está fraco, se você está raquítico espiritualmente, ele vai precisar te levar para o deserto. Você vai ser conduzido ao deserto para aprender a depender e a se alimentar da palavra de Deus. Amém? Mateus 4:3 diz: então o diabo chegou perto dele e disse:
O diabo desafiando a Jesus naquele tempo no deserto. Antes de Jesus começar o seu ministério, passou 40 dias no deserto sem comer, sem beber, sendo tentado por Satanás. E aí lá em Mateus 4:3, nesse texto, diz assim: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Jesus usando a mesma passagem de Deuteronômio 8 que nós lemos agora. E é assim que Satanás fez com Jesus. Tu acha que ele não vai fazer comigo e com você? Ele fala: não, pega aí, come esse outro alimento aqui, você não é o Filho de Deus, pega a pedra e faz um pão. Faz o teu próprio alimento. Te vira aí, se alimenta daquilo que você preferir. Se alimenta de qualquer bobagem por aí que dizem que é Deus. Se alimenta de qualquer coisa aí que dizem que vai te interceder entre você e Deus. E Jesus fala: não. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai do meu Deus, da boca do meu Deus. Amém, igreja? Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias falando: cara, achei a tua palavra, comi. E sabe o que aconteceu com a minha vida quando eu encontrei a palavra de Deus e a comi? Me enchi de alegria e de júbilo. Talvez é isso que você está precisando hoje. Você está procurando alegria não sei aonde. Está procurando nas pessoas, nos relacionamentos, nas drogas, na religião. Só a palavra de Deus vai te trazer alegria. Não tem coisa melhor do que nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos tristes, de desânimo, você pegar a palavra de Deus e ela te trazer ânimo novamente. Você se alimentar daquela palavra e falar: caramba, agora eu enchi meu tanque e vou caminhar novamente. Só que muitas vezes a gente busca em outros lugares. Só que muitas vezes a gente quer facilidade. E aí é preciso ser levado ao deserto. Aí é preciso pagar um preço para aprender. Em momentos difíceis de deserto, de tristeza, de depressão, de falta de esperança, é a palavra de Deus quem vai recobrar os teus ânimos. É a palavra de Deus quem vai te trazer a fé, a esperança para uma vida melhor. Para você ter força e fé para acreditar que o milagre virá, que a cura virá, que o teu casamento vai ser restaurado, que o teu marido vai ser liberto, que o teu filho vai sair dos vícios. Só quem pode fazer isso é a palavra de Deus. Te dá ânimo, força para continuar crendo, para continuar acreditando, para continuar persistindo, para que você não desista, para que você veja um milagre acontecendo na sua história. Foi assim na minha vida. A pastora ficou 2 anos persistindo, e eu lá preso nos vícios. Mas na palavra ela se agarrou, persistiu, continuou. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês: se alimentem da palavra de Deus. Terceiro, deserto, a sua raiz original, da origem, a falar, a palavra e a lugar de ordem, que é o que nós vamos ver agora. Davi, Deus nos leva ao deserto para colocar a nossa vida em ordem. Lucas 3:4 diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem um caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. O profeta Isaías já havia profetizado isso aqui, já tinha falado esse texto 700 anos antes da vinda de Jesus, a respeito de João Batista pregando e clamando no deserto sobre arrependimento, porque Jesus estava por vir. Deserto é lugar de colocar a sua vida em ordem. Lugar é deserto de ajustar a sua vida, colocar em ordem para se preparar para aquilo que está por vir. A gente falou aqui, começou o culto falando de calendário, está acabando esse calendário 2025. A gente vai começar 2026. E Deus muitas vezes nos leva a deserto até lá, para que possamos colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Então, se há algo fora de ordem na sua vida, Deus vai levar para o deserto para que você aprenda a colocar em ordem, porque depois tem uma nova estação.
É no deserto que você será preparado para essa nova estação, porque é ali, em meio às provações do deserto, que Deus avaliará os nossos corações e as nossas intenções. Aqui todo mundo é crente, todo mundo é bonitinho no culto. E fora daqui? E fora daqui? Ontem a gente foi para o jogo lá do Flamengo Sport. Maravilhoso, hein? É, Kyuri? E aí a gente estava na fila, a gente chegou a abrir a 4h30 os portões. E aí, a gente chegou, entrou na fila 3 horas. Como é teu nome? Esqueci. Werner chegou com o pai dele, estava lá com a gente, já foi logo lá para a boca, não tinha ninguém na fila, já foi lá para a boca do gol. Eu falei, vamos esperar um pouco mais. Aí a fila começou a crescer, aí a gente, vamos entrar na fila, não foi, Kyuri? Aí entramos na fila, irmão, daqui a pouco, velho, tinha milhares, eu falei, eu me arrependi de ter ido com o Werner e com o pai dele logo lá para frente. E cara, uma multidão, a gente precisa mudar a nossa cultura, velho. Como as pessoas estão mal educadas. Eu estive no Rio de Janeiro esse ano, na Libertadores, cara. Lá no Rio de Janeiro, tranquilidade no Maracanã. Aqui no Nordeste a gente precisa mudar a nossa cultura. Amém? E é um de casa que está falando. Quando alguém fala de fora, as pessoas, mas é coisa do Nordeste. Não, a gente precisa. A gente viu que a gente passou ontem. E a gente estava na fila. E aí, depois que a fila que eu estava devia ter umas 5.000 pessoas. Aí chegou o André e o irmão dele. Pastor, essa aqui é onde a gente vai entrar e tal. E eu louco para falar, cara, fica aqui. Fura, vamos aqui comigo. Mas eu não podia fazer aquilo. Aí ele chegou, onde é que começa, pastor? Aí eu, filhão, vai seguindo aí, onde tiver o fim. Sem brincadeira, eram 5.000 pessoas na fila. A gente tem que ser crente em todo momento, por mais que doa no coração. Aí o coitado foi. Aí abriram os portões, o que aconteceu? Todo mundo saiu das filas e fez um funil. Esculhambou tudo. Falei, devia ter colocado o irmão aqui. Mas a gente tem que ser crente em todo momento, quando vê e quando não vê. Eu estava lá na fila, eu e Kyuri lá, quase arrumando confusão, que era gente furando fila o tempo todo. Eu ia pegar o irmão e falar, não, agora vamos aqui, porque tu é meu irmão. A gente precisa botar em ordem aquilo que está fora de ordem. E Deus vai avaliar o teu coração e as tuas intenções. Deus vai avaliar, é bonitinho por fora, mas como é que está por dentro? A gente muitas vezes olha as vidas aqui, estão servindo na obra. Às vezes é um líder, sei lá. Mas a gente olha por fora e fala, cara, o cara é crente, a mina é crente. E está passando os desertos, está passando umas guerras, normal, todo mundo passa, eu passo. Mas muitas vezes é porque Deus está enxergando o coração, algo que nós não enxergamos. E Deus, quando nos leva ao deserto para colocar em ordem a casa, Ele vai avaliar os pensamentos e os corações. É ali onde a gente precisa confessar os nossos pecados, se quiser viver o novo de Deus. Está vindo um novo calendário, está vindo uma nova estação. Vai continuar carregando esses pecados que eu não vejo, mas que Deus conhece todos. De que vai adiantar? Vai continuar no deserto, igual Israel, 40 anos, até aprender. Ah, pastor, mas eu não consigo sair desse ciclo de deserto. Talvez é pecado oculto. É aqui no deserto que você precisará colocar a sua vida em ordem. E muitos, para isso, será preciso, e é muitas vezes para isso que Deus te leva ao deserto, para te libertar. Para colocar as coisas em ordem, muitas vezes você vai precisar ser liberto de traumas do passado, dos seus medos. É no deserto onde isso é quebrado. Dos antigos deuses que você adorava, dos seus vícios. Quando Deus fala que para levar, muitas vezes Ele nos leva ao deserto para colocar em ordem as nossas vidas, muitas vezes é para quebrar esses teus traumas. Muitas vezes é para te curar, é para curar os teus medos. Muitas vezes é para te libertar desses teus vícios. Dos deuses que você servia, assim como foi o povo de Israel. 40 anos do deserto. Caminharam 40 anos. Eles saíram de 400 anos de escravidão, 4 gerações de escravos. O que aconteceu com esse povo 400 anos preso no Egito? A cultura foi mudando. Foram sendo influenciados pela cultura egípcia. Começaram a adorar a deuses egípcios. Poucos foram os que continuaram firmes. Afinal de contas, foram 4 gerações, 400 anos. Então, aqueles primeiros, os últimos, já nem conheciam os primeiros.
E aí o que Deus faz? Leva eles para o deserto 40 anos, trazendo a cultura de Deus novamente para o coração daquele povo. Trabalhando a adoração a Deus, trabalhando a busca por Deus nos seus corações. Eles estavam totalmente contaminados. Era preciso quebrar na vida daquelas pessoas a cultura do Egito. E muitas vezes Deus vai te levar para o deserto para quebrar a cultura do Egito. Não tem como continuar caminhando com Jesus com os mesmos vícios. Não tem como continuar caminhando com Jesus traindo a tua esposa, traindo o teu marido, roubando, mentindo, dando mau testemunho. Para isso, Deus vai te levar para o deserto e lá vai quebrar tudo isso na tua vida. Porque é preciso colocar em ordem para viver uma nova estação em Deus. Amém, igreja? Jeremias 43:19 diz: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Deus está falando, eu tenho algo novo em breve, mas é preciso colocar em ordem. Quer viver o novo de Deus? Ajusta a casa, coloca em ordem tua vida. Êxodo 14:13 diz: porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Está no deserto, cara. Deixa Deus colocar o que precisa ser colocado em ordem. Obedece e faz aquilo que Deus tem te pedido para colocar a tua casa em ordem. Confessa teus pecados. Ajusta teu casamento. Entrega a tua vida a Jesus. Esse lugar de colocar as coisas em ordem é onde você crescerá espiritualmente, onde teu relacionamento com Deus vai crescer, vai aumentar, vai ser um relacionamento íntimo, é lugar de aprendizado. Lucas 1:80 diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Estava falando aqui de João Batista. Muitos historiadores dizem que ele foi criado por grupos de religiosos que viviam estudando a Bíblia no deserto. E muitos apontam que João Batista provavelmente pode ter sido criado, treinado e preparado, ter sido preparado por esses homens lá no deserto. Assim como Samuel. Samuel, quando Ana tem Samuel, ela tinha prometido entregar ele a Deus, e ela entrega ele ao profeta Eli. E lá ele é preparado desde cedo para viver os planos de Deus. Antes de uma nova etapa, antes de uma nova estação, você vai ser levado ao deserto. Foi assim com Jesus. Antes de começar o seu ministério nessa terra, passou 40 dias sendo provado e testado no deserto. Assim foi com Davi e seus valentes. Antes de se tornarem o maior exército da história de Israel, estavam tudo trancados dentro de uma caverna, morrendo de medo. Endividados, sendo procurados, tudo amargurado. E esses mesmos homens que estavam trancados dentro de uma caverna no deserto, foram os mesmos homens que se tornaram no maior exército da história de Israel. Assim foi Gideão e o seu exército. E assim será conosco sempre que necessário. Eu me lembro que, antes de ser ungido presbítero na época, lá em 2016, eu acho, quando eu fui ungido na época presbítero, foi quando Raquel nasceu. Nossa 03. Quem não sabe, nós temos 5 filhos. E aí, para facilitar vocês, eu vou numerando para vocês entenderem. E aí a 03, Raquel, nasceu. E durante a gravidez dela, durante esse período, eu lembro que eu passei um período de deserto, assim, um negócio absurdo, gigantesco. Eu e Deus nas minhas guerras. E, cara, eu não entendi. Eu falava, Deus, o que o Senhor está me espremendo tanto, Deus? Por que o Senhor está me batendo tanto? Meu Deus do céu, que deserto que nunca acaba. E aí eu comecei a entender que era Deus me preparando. Depois que eu fui ungido presbítero, Deus falou, não, você vai começar a viver um novo tempo, você vai viver uma nova estação, e para isso eu preciso te provar, para isso eu preciso te testar, para isso eu preciso te apertar no deserto. Tanto que minha filha Raquel, ela nasce nesse tempo, e o nome que a gente dá é Raquel, porque no original hebraico Raquel é ovelha, e ovelha é obediente à voz do pastor.
nós fomos obedientes nesse período, eu e a pastora, de sendo amassado, sendo trabalhado ao nosso pastor. Por conta da nossa obediência, e a gente tem entendido que era deserto, e de ter vivido, pulado para uma nova estação por conta da obediência, eu coloquei o nome de Raquel, Raquel, porque a ovelha é obediente à voz do seu pastor. E é isso que Deus espera de nós. Obediência. Muitas vezes não faz sentido o tempo de deserto. Muitas vezes Deus está apertando, você fala, cara, mas eu nem estou em pecado. Mas obedece. Ouve a Deus. Mergulha na sua palavra. Deixa Ele te moldar, deixa Ele colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. É nesse lugar onde Deus está colocando tudo em ordem na sua vida. Te empurrando do alto penhasco para você aprender a voar. Para você se preparar, porque os milagres virão. Porque o deserto tem fim. Mas o deserto também é lugar de milagres. Na Números 14, 22, a parte B, diz assim: eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. Deserto é lugar de milagres. Deserto é onde Deus nos leva aos extremos para nós aprendermos a dependermos dEle. E quando a gente já não tem mais forças, quando a gente não tem mais como resolver algo, ou tentar resolver algo, ou solucionar algo que estamos vivendo, é onde entra o milagre. Onde a mão do homem não alcança, a de Deus resolve. Atos 7,36 diz: foi Ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. O texto se refere a Moisés, mas óbvio, Deus é quem usava Moisés. Deus abriu o Mar Vermelho. Imagina, eles estavam no deserto, não tinha para onde correr. Deus abriu o Mar Vermelho. Mas saiba, que a gente está indo para a reta final. Em alguns momentos você estará enfrentando o deserto, que não foi Deus quem te levou. Foi você quem se enfiou lá. E aí você tem que ter discernimento espiritual. E aí você tem que começar a buscar em Deus. Se o deserto que você entrou é Deus quem está te preparando para algo novo, ou se foi você quem se enfiou lá. 1 Reis 19, versículo 3 diz assim: Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias tinha acabado de viver experiências poderosas com Deus, venceu uma batalha contra os 400 profetas de Baal, viu fogo cair do céu sobre a água. Mas em determinado momento, Acabe, o rei Acabe, e Jezabel, sua esposa, a rainha Má, falaram: vamos matar ele. Olha o que ele fez com os nossos profetas. Vamos atrás dele e vamos matar ele. O que Elias faz? Com medo, foge para o deserto. Tudo bem, os caras queriam matar ele, mas Deus não mandou ele para o deserto. Tudo bem, eu entendo a situação, mas ele é um homem de Deus, um profeta, um cara acostumado a ouvir a Deus. E independente das situações que nós estamos vivendo, a direção sempre tem que vir de Deus. Por mais que a escolha seja óbvia, eu preciso fugir porque querem me matar. Mas é isso que Deus quer? É isso que Deus tem para você? É esse o caminho? Tanto que em 1 Reis 19, lá no versículo 11, diz assim: o Senhor Deus disse: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Ele olhou e falou: Elias, eu não te mandei para o deserto. Sai desse lugar aí, deixa de onda e vai lá para o alto do monte, que lá você vai me ouvir. E o profeta foi para o alto monte. E lá ele ouviu. Não foi em trovões, não foi em terremotos, a palavra diz, foi numa brisa suave. E aí quando Deus vem e fala com ele, porque ele não era para ele ter ido para o deserto ali, Deus vai e fala: sai daí do deserto e vai para o alto monte. Lá Deus fala e dá uma direção para ele. No versículo 15, olha o que Deus diz: então o Senhor Deus disse: volte
para o deserto, que fica perto de Damasco. Agora sim. Agora Deus mandou ele voltar para o deserto. Sabe por quê? Porque tinha um propósito. Foi lá nesse momento, quando ele voltou para o deserto, perto de Damasco, que ele ungiu Eliseu, seu sucessor. Então tem desertos que foi você quem se meteu. Não vem me culpar, não vem culpar a Deus, porque foi você quem escolheu o caminho. Mas pastor, parecia óbvio. Pois é, o de Elias também. Parecia óbvio, eu tinha que fugir, Deus. Avalie se o deserto que você está vivendo não é responsabilidade sua. Mas ainda assim, mesmo você escolhendo o caminho errado, mesmo você se metendo nesse deserto aí que não era para ter se metido, como Elias fez, Deus foi lá e resgatou Elias. É o que Deus está fazendo contigo nessa noite. Ele está te resgatando do deserto que você se meteu. Falando, filho, filha, sai daí. Vai para o alto monte. Vai ouvir a minha voz. Deixa eu te dar uma direção. Talvez você possa voltar para um deserto, mas é direcionado por Deus, com propósito. E aí Deus, o louvor já pode se colocar aqui. Deserto não é lugar de morte, igreja, mas lugar onde Deus nos forja, onde Deus nos prepara, onde Deus nos leva para uma próxima estação. Deserto não é lugar de morar, mas é lugar de passagem, lugar de preparação. E Deus vai fazer igual a águia faz com o seu filhote. Vai nos empurrar sempre que necessário do nosso ninho de segurança, de proteção, para que a gente aprenda a voar, para que você passe pelo deserto. É o tempo todo, e o tempo todo Ele vai estar contigo. Assim como foi com o povo de Israel no deserto. Êxodo 13, 21 diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O tempo todo, Deus esteve com aquele povo no deserto. E o tempo todo Ele vai estar contigo por onde você estiver. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Ele te ama. E muitas vezes você não consegue entender isso porque Ele nos permite passar por situações que a gente não compreende, que dói. Eu admito. Tem processos de Deus que é difícil. Tem processos de Deus, tem desertos, tem altos montes, onde nós estamos nos ninhos, guardados, protegidos, debaixo da asa do Onipotente. E quando Ele nos empurra lá do alto, dá medo de ter que bater as asas. Dá medo quando a gente bate as asas e nada acontece. Dá medo, porque a gente não vê que Ele está ao nosso lado, mas Ele está o tempo todo ao nosso lado. E Ele nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que quando necessário Ele nos leva ao deserto, por amor às nossas vidas, para não perder as nossas vidas. E lá Ele vai trabalhar, lá Ele vai falar, lá Ele vai te dar a palavra, lá Ele vai colocar em ordem o que é preciso colocar. E esse processo dói. Muitas vezes a gente não compreende, mas depois que a gente sai do deserto, a gente entende e fala, cara, obrigado, Senhor, por ter me apertado. Obrigado por ter me ensinado. Obrigado por ter insistido comigo. Eu mesmo sou um fruto disso. Eu não queria nada com Jesus. Aos 17 anos entreguei a minha vida porque Ele insistiu comigo. Porque eu tinha a minha esposa de joelhos dobrados e orando pela minha vida, sendo instrumento de Deus na minha vida. E eu fui alcançado. E talvez você esteja passando por esse processo exatamente nessa noite. Talvez você esteja enfiado num deserto que talvez não tenha sido nem Deus quem te mandou para lá. Foi você quem se meteu lá. Mas assim como foi com Elias, Deus veio te resgatar do teu deserto.
Falar, filho, vamos para o alto monte. Veja que ele sempre leva para o alto monte. Depois que ele levou Elias lá para o alto monte, ele empurrou novamente para ele aprender a voar. Volta para o deserto agora. E é o que Deus está fazendo contigo nessa noite. Ele veio para te dar um novo fôlego. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar um novo ânimo, para te dar uma nova esperança, uma nova fé, para que você possa continuar a tua jornada, para que você possa se preparar para um novo tempo, para que você possa colocar em ordem aquilo que é preciso colocar, para que você seja preparado para esse novo tempo, para essa nova estação. E para isso é preciso treinamento. É como nossas vidas profissionais, é como nossa vida cuidando da saúde, nos esportes. Tem que se preparar para algo novo. Tem que fortalecer a fé. Tem que fortalecer a intimidade com Deus.
Ele está te curando. Você que está com enfermidade, coloca a mão no lugar dessa enfermidade. É no deserto que os milagres acontecem, que a cura veio. Ele te trouxe aqui para ser curado nessa noite, para ser curado na alma, para ser curado no corpo, para ser curado nas tuas emoções. Se você precisa de alguma cura, coloca a tua mão no lugar. Que o Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, remova toda doença. Que em nome de Jesus, o Senhor remova toda dor. Que o Senhor remova agora, em nome de Jesus, toda a célula cancerígena. Que Ele possa desentupir artérias e veias. Em nome de Jesus. Que todo diagnóstico humano seja rasgado agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu profetizo restauração do teu casamento.
Sobre os céus dessa casa, eu profetizo um novo tempo sobre o teu lar. Oh, a libertação do teu marido, do teu filho. Aleluia. Aleluia. Ele está contigo o tempo todo. O que parece cruel, te empurrar do alto do monte, do teu ninho de segurança, de proteção, é libertador para a tua vida. É transformador para a tua história. O Senhor está escrevendo novas histórias nessa noite. Muitos de vocês nem sabem por que estão aqui nessa noite. É porque Ele precisava te falar isso. Ele quem está preparando esse novo tempo, essa nova estação, escrevendo uma nova história para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. Deserto é lugar de propósito. Ele te ama. Por isso Ele te prepara para essa nova estação, para que você não perca mais nada. Mais nada. Aleluia. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Quando Ele nos leva ao deserto, Ele está falando: eu te amo. Eu te amo. Levanta a mão do teu irmão bem alto e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu. Cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para uma semana especial na presença dEle, tendo discernimento de tudo aquilo que você está vivendo e sabendo tirar proveito de cada ensinamento do Senhor. Não espere ser levado ao deserto para ouvir mais a Deus, para se alimentar mais da palavra de Deus, para colocar aquilo que está fora de ordem em ordem. Vai na paz.
Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana especial na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Amo vocês. Deus abençoe.